Crianças são vistas como inocentes por natureza, mas algumas desafiaram completamente essa ideia. Há casos em que menores cometeram crimes tão brutais que foram julgados como adultos. Hoje, você vai ver as reações de algumas das crianças mais perigosas do mundo ao ouvirem suas sentenças. E a última desta lista vai te deixar sem palavras. Começamos com Jessica Carline. Em uma noite que deveria ser como qualquer outra, Jessica Carline, de apenas 21 anos, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Dirigindo em alta velocidade pelas ruas de Wyoming, ela perdeu o controle do veículo e, em questão de segundos, 2 pessoas perderam a vida. O carro, que estava a 76 km por hora, colidiu violentamente contra uma placa e, em seguida, bateu no próprio edifício do Wyoming Medical Center. No impacto, Brandon Avery, de 27 anos, e Amanda Strickland, de 20, não resistiram aos ferimentos. Nenhum dos ocupantes usava cinto de segurança. No tribunal, Jessica não conseguiu conter as lágrimas. Seu rosto estampava um misto de vergonha, culpa e arrependimento, enquanto ouvia a sentença ser proferida. Ela se declarou culpada de 2 acusações de homicídio culposo e recebeu uma pena entre 12 e 16 anos de prisão. Agora, resta a pergunta: o remorso pode mudar o passado? E mais do que isso, o que leva alguém a cometer um erro capaz de destruir tantas vidas? Outro caso chocante foi o de Roxana Sikorsky. O que leva uma jovem de 15 anos a conspirar contra sua própria família? Roxana Sikorsky era uma jovem comum no condado de Plymouth. Até que tudo mudou em 2014. A garota foi acusada de um crime terrível: tentar tirar a vida de seus pais adotivos e de seu irmão mais novo. Mas será que ela agiu sozinha? Os promotores não tiveram dúvidas em acusá-la como adulta. No entanto, seus pais adotivos insistiram que ela era apenas uma vítima, uma jovem fragilizada, diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e estresse pós-traumático, que acabou sendo manipulada por seu namorado mais velho, Michael Rivera, de 23 anos. Tudo começou quando Roxana conheceu Rivera pelo Facebook. O relacionamento tóxico logo tomou rumos sombrios: fugas de casa, conflitos familiares e, por fim, um plano mortal. No dia 17 de outubro de 2014, Rivera estava parado do lado de fora da casa e enviou uma mensagem de texto para Roxana, dando instruções detalhadas do que deveria ser feito. O alvo? Seu próprio irmão, Lucas, de apenas 12 anos. A cena foi brutal. Depois de atacá-lo, Roxana tentou fazer o mesmo com sua irmã, mas acabou fugindo para a casa de Rivera, onde foi presa. Durante o julgamento, ela chorou, pediu perdão e demonstrou remorso, mas isso não impediu o juiz de condená-la a 20 anos de prisão. Se este caso te chocou, espere até conhecer. Antônio Barbeau. Antônio Barbeau era um jovem comum de 14 anos, até que, em 2013, ele e seu amigo Nathan Pop tomaram uma decisão que marcaria suas vidas para sempre. A vítima, Barbara Olsen, de 78 anos. E o detalhe mais chocante? Ela era sua própria bisavó. Naquela tarde, os 2 meninos foram até a casa de Bárbara com um plano cruel. Eles queriam roubar dinheiro. Mas o que deveria ser apenas um roubo se transformou em um ataque brutal. Com um machado e um martelo, eles atacaram a idosa sem piedade, deixando toda a comunidade em choque com a brutalidade do crime. Quando Antônio foi condenado a 36 anos de prisão, ele teve a oportunidade de ler sua declaração. Mas no meio do discurso, ele desabou em lágrimas, incapaz de continuar. Seu advogado precisou intervir e terminar a leitura por ele. O juiz Timothy Van Ackeren declarou que, em 24 anos de tribunal, nunca tinha visto um crime tão horrendo. 36 anos era o mínimo que Antônio merecia. Mas será que ele realmente se arrependeu? Ou foram apenas lágrimas pelo destino que o aguardava? Outro caso chocante foi o de Caleb Sharp. Em uma manhã que deveria ser comum, a escola Freeman, em Spokane, se transformou em um cenário de terror. Caleb Sharp, um jovem aparentemente tranquilo, entrou armado nos corredores e abriu fogo contra seus colegas de classe. O ataque deixou um morto e 3 feridos.
além de centenas de estudantes traumatizados. O tribunal ficou lotado no dia de sua sentença. Mais de 200 pessoas compartilharam relatos emocionantes, pedindo a pena máxima. A mãe de Sam Strahan, o estudante que perdeu a vida no ataque, olhou diretamente para Caleb e pediu que ele pagasse pelo que fez. O juiz Michael Price ouviu atentamente antes de dar o veredicto: 40 anos de prisão. O advogado de defesa havia tentado reduzir a pena para 20 anos, mas a promotoria insistiu em 35 anos no mínimo. No fim, o juiz decidiu que Caleb não merecia clemência. No tribunal, o jovem pediu desculpas. Mas será que havia arrependimento genuíno? Quando o juiz anunciou a sentença, ele não demonstrou nenhuma emoção, nenhuma lágrima, nenhum sinal de remorso. Agora, Caleb passará décadas atrás das grades. Se este caso choca pelo crime cometido, espere até conhecer o último desta lista. Antes de continuar, gostaria de agradecer todo o apoio nos últimos vídeos. E quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Deus te abençoe. Continuamos com o caso dos irmãos Bever. Era uma noite aparentemente comum em Broken Arrow, Oklahoma, quando uma ligação desesperada para o 911 revelou um cenário aterrorizante. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram 5 membros de uma mesma família brutalmente assassinados. Apenas 2 crianças sobreviveram: uma menina de 13 anos, gravemente ferida, e um bebê de apenas 2 anos, poupado do massacre. Os responsáveis? 2 dos próprios irmãos. Robert Bever, de 18 anos, e Michael Bever, de 16, planejaram cada detalhe do ataque, movidos por um desejo insano de se tornarem assassinos famosos. No tribunal, os detalhes revelados chocaram até os jurados mais experientes. Robert confessou sem demonstrar nenhum arrependimento, declarando-se culpado e sendo condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Michael, por sua vez, manteve um sorriso no rosto ao ouvir sua sentença, mas logo depois enxugou os olhos. A frieza deles nem se compara a Damon Camp. Quando a polícia da Flórida recebeu uma denúncia de invasão e arrombamento, ninguém imaginava que encontrariam um jovem confessando um crime brutal. Damon Camp, de 19 anos, abordou um policial e, sem rodeios, admitiu ter acabado de matar seu colega de quarto. Ao chegarem ao apartamento de Camp, os agentes encontraram uma cena de horror: os corpos de Trey Ingram e Jordan Payden, ambos com 19 anos, caídos no chão. A porta do apartamento tinha uma marca de tiro e a arma do crime estava jogada a poucos metros dali. Mas o que realmente chamou a atenção foi o comportamento bizarro de Damon no tribunal. Ele chegou em uma cadeira de rodas, se contorcendo, fazendo caretas e gritando como se estivesse sentindo uma dor insuportável. God! 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 Mas o juiz não caiu no teatro e negou qualquer chance de liberdade sob fiança. Mais tarde, ficou provado que Camp não tinha nenhum problema mental, apenas estava sob o efeito de substâncias. A frieza do crime e a tentativa de manipular a justiça fizeram desse caso um dos mais comentados na Flórida. Antes de irmos para o caso mais chocante desta lista, conheça Cameron Herring. Cameron Herring tinha acabado de completar 18 anos quando recebeu um Ford Mustang preto como presente de formatura. Mas, em vez de aproveitar o carro com responsabilidade, ele decidiu se envolver em uma corrida ilegal nas ruas de Tampa, Flórida. No dia 23 de maio de 2018, Cameron e um amigo aceleraram lado a lado na Bayshore Boulevard, sem se preocupar com os pedestres. Mas o que era para ser uma disputa entre amigos terminou em tragédia. Cameron atropelou Jessica Reisinger Haubenold, de 24 anos, que empurrava o carrinho de sua filha, Lilia, de apenas 21 meses. As duas não tiveram chance. O tribunal não teve piedade. 23 anos de prisão, 9 anos pela mãe e 14 pela filha. A reação de Cameron foi instantânea. Seu olhar ficou paralisado de horror ao ouvir a sentença. Sua mãe, desesperada, correu para abraçá-lo antes que fosse levado pela polícia. Muitos alegam que a punição foi excessiva, enquanto outros acreditam que a sentença foi um exemplo para todos que arriscam vidas inocentes por pura imprudência.
E agora, o caso mais chocante desta lista. Mary Bell. Uma criança de 10 anos pode ser uma assassina? Em 1968, o Reino Unido ficou perplexo com um crime cruel e impensável. Mary Bell, uma menina de aparência inocente, estrangulou 2 garotos pequenos em um subúrbio de Newcastle. O método usado por Mary era tão macabro quanto impiedoso. Ela se aproximava das vítimas, alegava que elas estavam com dor de garganta e oferecia uma massagem, até começar a estrangulá-las. O caso ganhou ainda mais complexidade quando se descobriu que Mary não agiu sozinha. Norma Joyce, de 13 anos, teria participado de pelo menos um dos assassinatos, mas foi absolvida. Quando o veredito foi lido, Norma celebrou e aplaudiu, mas Mary desabou em lágrimas. O tribunal a considerou responsável pelos crimes, mas com capacidade diminuída, devido a um transtorno de personalidade psicopático. Sua sentença? Prisão por tempo indeterminado. Após cumprir 12 anos, Mary Bell foi libertada aos 23 anos e recebeu um benefício extremamente raro: anonimato vitalício. Hoje, ninguém sabe onde ela está, nem quem ela se tornou. Mas será que alguém que comete crimes tão brutais na infância pode realmente mudar? O que você acha? E se esses casos te chocaram, confira a criança mais temida na prisão. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.